Olá, seja de novo bem-vindo a esta aula. Já sabes, sou a professora Susana Santos e estou aqui para te ajudar na disciplina de Físico-Química de 7º e de 8º ano. Antes de começar a falar sobre energia, que é o tema desta aula número 7, vou-te fazer duas questões. Primeiro, tens junto de ti todo o material que necessitas para acompanhar esta aula, não é verdade? Segunda questão, tentaste fazer o desafio que te lancei na semana anterior? Pois é, estiveste certamente com atenção aí em casa às características da água que abastece a tua casa para a poderes classificar como mais dura ou como mais macia. Chegaste a algumas conclusões? Muito bem, então vamos começar a nossa aula, vamos começar a falar sobre energia. O termo energia é muitas vezes associado à saúde e à atividade física. Por exemplo, nesta imagem que podes ver, as crianças que estão a brincar, se eu estivesse junto delas, poderia facilmente fazer um comentário como, por exemplo, "Eia, hoje vocês estão cheios de energia." Também pode estar associado o termo energia à fonte de energia. Por exemplo, estas barritas de cereais dão-me muita energia, ou o Sol é a fonte de energia para a Terra. Surge assim a grande questão para a aula de hoje. O que é energia e o que são as fontes de energia? Embora a energia esteja presente em cada instante nas nossas vidas e seja um termo que utilizamos com muita frequência, no entanto, não é um conceito muito fácil de definir em concreto. A energia é, sim, uma grandeza física de difícil definição. A energia não é uma substância e a energia também não é uma força. Embora sempre que estejamos a aplicar uma força num corpo, possamos estar a transferir energia para esse corpo ou a retirar-lhe energia, dependendo da forma como aplicamos a força. Para que melhor possas compreender o conceito de energia, deves primeiro compreender um outro conceito, o de sistema. Considera assim a situação que vês representada nesta imagem. Temos uma botija com gás que está, através da chama, a aquecer uma panela com água. Se nós considerarmos que o que pretendemos avaliar é a alteração da temperatura na água e na panela, então a água mais a panela serão o nosso sistema. Sistema é a parte do universo que está a ser objeto do nosso estudo. Por outro lado, repara que o ar em torno da panela e a botija não fazem parte do nosso sistema, neste caso, não é verdade? São assim designados por vizinhança. Assim, vizinhança é toda a parte do universo que é exterior ao nosso sistema. Quando estamos a estudar um sistema, podemos e devemos avaliar as alterações nas grandezas características do sistema, como neste caso aconteceu com a temperatura. Poderíamos também analisar outras grandezas, como a massa e o volume do sistema. Uma grandeza física que pode ser avaliada quando fazemos o estudo de um sistema é a sua energia, que se chama energia interna. Só nos apercebemos que a energia é uma propriedade de um sistema quando ocorre uma variação de energia, a qual se pode manifestar de diferentes modos. Por exemplo, no aumento da temperatura de um corpo, como acontece aqui com a água dentro da panela, ou na variação da velocidade, como acontece no caso do carro, como podes ver nesta imagem. Assim, os sistemas, para haver a variação de energia, terá que haver troca de energia com o exterior. Para haver a variação da energia do sistema, teria que haver troca de energia com o exterior, o que nem sempre é possível para todos os sistemas. Surge assim uma classificação para os sistemas, em sistemas isolados e sistemas não isolados. Os sistemas isolados são aqueles que não permitem trocas de energia com o exterior, como acontece com esta garrafa termo fechada. Já os sistemas não isolados são aqueles que permitem trocas de energia com o exterior, havendo a considerar dentro destes uma outra subclassificação em sistemas abertos e sistemas fechados. Os sistemas abertos são aqueles em que, para além das trocas de energia com o exterior, também ocorrem trocas de matéria, como podes ver neste tacho com a água a ferver, por exemplo, onde há trocas de matéria sob a forma do vapor de água para o exterior. Já os sistemas fechados são aqueles em que há trocas de energia,
mas não possibilitam a troca de matéria com o exterior. Não ocorre troca de matéria com o exterior, pois poderíamos obter um sistema fechado colocando a tampa naquele recipiente que vês que está a libertar o vapor. Se colocássemos a tampa, fechávamos o sistema, deixaríamos de ter trocas de matéria com o exterior, mas apenas trocas de energia. Voltemos à nossa situação inicial, em que temos a botija com o gás a fornecer energia através da chama à panela com a água. Como a botija com o gás é que está a fornecer energia, ela é designada por fonte de energia. Já a panela com a água, estando a receber a energia, é designada por receptor de energia. Chamamos transferência de energia a passagem de energia da botija com o gás para a panela com a água. Assim, sempre que há passagem de energia de um sistema para outro sistema, diz-se que ocorre uma transferência de energia. Assim, no sistema que atua como fonte de energia, que neste caso era a botija com gás, irá ocorrer certamente uma diminuição da sua energia, pois ele vai transferir energia para o outro sistema, que neste caso era a panela com a água, que ia atuar como receptor de energia, verificando-se então no receptor de energia aumento da sua energia. Se considerássemos o ar em torno também da própria panela com água e da própria chama e da botija, então poderíamos dizer que na sua globalidade a energia se mantinha constante. Podemos assim falar de conservação da energia. A energia total no universo não aumenta nem diminui, é constante. De facto, a energia não se cria nem se destrói. Ela transforma-se e transfere-se. Quando dizemos numa determinada situação que ocorreram perdas de energia, isso não significa que a energia desapareceu. Significa apenas que ela se transformou numa outra forma de energia que não pode ser utilizada como energia útil. Vamos agora aplicar os nossos conhecimentos na resolução de dois pequenos exercícios. Numa primeira situação, temos uma placa de aquecimento ligada à corrente elétrica, que está a aquecer um gobelet que contém água. Se eu te perguntasse quem é aqui a fonte de energia e quem é o receptor de energia e em que sentido se dá a transferência de energia, já são muitas questões, não é? Mas tenho a certeza que aí em casa sabes responder a todas elas. Fonte de energia. Pois é, já estou a ouvir as respostas aí em casa. É a placa de aquecimento. E o receptor de energia? Tão fácil, não é? Pois vai ser o gobelet com a água. E em que sentido se dá a transferência de energia? Muito bem, da fonte para o receptor, ou seja, da placa de aquecimento para o gobelet com a água. Vamos agora analisar uma segunda situação. Temos uma lanterna com uma pilha e uma lâmpada que acende. E se eu te perguntasse agora, quem é aqui a fonte de energia? E quem é o receptor de energia? E em que sentido se dá a transferência de energia? Já estou a ouvir-vos aí em casa a responderem a todas estas questões. São muito simples, não é? Fonte de energia, é muito simples a resposta, é a pilha. E o receptor de energia, quem vai ser? Muito bem, a lâmpada. E em que sentido se dá a transferência de energia? Da pilha para a lâmpada, ou seja, da fonte de energia para o receptor. Muito bem. Então, vamos avançar. No dia a dia, quando vemos imagens como esta, facilmente ouvimos comentários como, por exemplo, amanhã a temperatura vai estar muito elevada. Ou, por exemplo, amanhã vai estar muito calor. Pois é, no cotidiano, estas duas expressões são equivalentes, mas em linguagem científica, elas não são equivalentes, não querem dizer a mesma coisa. Vamos então ver quais são as diferenças entre temperatura e calor. A temperatura é uma grandeza física que pode ser medida utilizando termómetros ou sensores de temperatura. Ela é habitualmente expressa em graus Celsius e está relacionada
com o grau de agitação das partículas que constituem o sistema. Quanto maior a temperatura, como podes ver na imagem mais à esquerda, maior é a agitação das partículas que constituem o sistema. Se a temperatura for inferior, a agitação das partículas é menor. Para que possas compreender que isto de facto assim acontece, eu vou-te mostrar uma pequena atividade experimental que vou realizar aqui na nossa sala e que te vai efetivamente elucidar, que te vai provar que a uma maior temperatura corresponde uma maior agitação das partículas. Repara, tenho aqui duas amostras de água, o mesmo volume de água. Uma está a uma temperatura mais baixa, repara, esta 8,6 graus Celsius, 8,7, 8,8, pronto. E esta é uma temperatura mais elevada, 49,7, 49,6 graus Celsius. Eu vou colocar a mesma quantidade, mais ou menos, de um sal, que é o permanganato de potássio, que é um sal que não é como o sal cloreto de sódio, que usas vulgarmente na cozinha. Este é um sal escuro, assim, um roxo muito escuro, acinzentado, e vou colocar aqui. Repara o que acontece. Ele deposita-se no fundo e apenas fica ali no centro uma zona colorida. Ele dá uma cor violeta muito bonita à água, mas essa cor, como tu estás a ver, está sobretudo no fundo e a água não fica toda ela com esta cor. Agora, se eu colocar a mesma quantidade, aproximadamente, na água quente, vamos ver o que acontece. Reparem, mesmo sem agitar, rapidamente toda a água vai adquirir, vou mostrar deste lado para que se veja melhor, rapidamente toda a água adquire a cor violeta intensa do sal. Sem agitar. Claro que se eu tivesse agitado aqui, o sal também se iria misturar rapidamente com a água. Aqui mistura-se mesmo sem agitar. Isto acontece porquê? Porque as partículas da água, estando a uma temperatura mais elevada à amostra, as partículas têm maior agitação. Por isso, quando eu introduzo o sal dentro da amostra, as partículas vão transferir esta agitação para a água. As partículas da água transferem esta agitação para as partículas do sal, o que vai fazer com que as partículas do sal rapidamente se espalhem por toda a amostra de água, portanto, conferindo a cor, o que não acontece tão facilmente aqui nesta amostra. Agora, entretanto, já está um bocadinho, porque a temperatura no estúdio também está mais elevada e ela está a aumentar a temperatura. Vamos então continuar e vamos ver agora uma outra situação. Aliás, o que é que podemos concluir disto que observamos? Concluímos que a maior temperatura vai corresponder efetivamente maior agitação das partículas. Vamos agora ver uma outra situação, que é a situação em que colocamos dois corpos que estão a temperatura diferente em contacto um com o outro. Portanto, temos um corpo A que está a uma temperatura mais elevada e que é posto em contacto com um corpo B que está a uma temperatura mais baixa. O que é que irá acontecer nesta situação? Vamos ver também com uma pequena atividade experimental que eu te vou aqui mostrar o que é que acontece quando colocamos dois sistemas que estão a temperaturas diferentes em contacto um com o outro. Vou mostrar-vos. Temos água à temperatura ambiente e é o mesmo volume de água nos dois recipientes. Temos água aqui à temperatura ambiente, 24 graus. Depois temos aqui água a uma temperatura mais elevada, 42,4 graus. E vamos ver o que é que acontece quando eu coloco
um sistema em contacto com o outro. Eu vou colocar este sistema, que é este gobelet com água, dentro do gobelet da água com maior temperatura. Vamos ver o que é que acontece à temperatura. Vocês vão observar nos termómetros as variações da temperatura. Vou mostrar. Pronto. Portanto, este estava a 24,3, 24,5, 6, 7, 8, 9, já vai nos 25 graus, 25,1. Agora repara, está a aumentar a temperatura. Dentro do gobelet que continha água, a temperatura mais baixa, a temperatura está a aumentar. Enquanto que no gobelet que continha a água a temperatura mais elevada, lembro que era 42 graus mais ou menos, agora olhem, 38, 38,1, 37,9, 37,7, 37,6, portanto, está a diminuir a temperatura no gobelet que tinha a água, que estava a maior temperatura, e está a aumentar a temperatura no gobelet que tinha a água, que estava inicialmente a menor temperatura. Assim, o que é que nós podemos concluir? Concluímos que dois sistemas, quando estão em contacto e têm temperaturas diferentes, verifica-se que o que está a temperatura mais elevada diminui a sua temperatura e o que estiver a temperatura mais baixa aumenta a sua temperatura quando estão em contacto. Assim, nós podemos dizer que vai haver transferência de energia do corpo que está à temperatura mais elevada para o corpo que está à temperatura mais baixa. A esta energia transferida nós chamamos calor. Isto vai ocorrer até que os dois sistemas vão ficar à mesma temperatura. E nós dizemos deste modo que se atingiu o equilíbrio térmico. Em termos microscópicos, o que é que isto significa? Significa que os corpúsculos, as partículas da amostra de água que estavam a temperatura mais elevada, tinham grande agitação. Quando entraram em contacto com as partículas, os corpúsculos da amostra que estava a menor temperatura, primeiro o vidro e depois passou do vidro para a água que estava no interior, elas vão transferir a sua, ou parte da sua energia, da sua agitação, a essas outras partículas, fazendo com que as que estavam com maior agitação diminuam a sua agitação e as que tinham menos agitação aumentem a sua agitação, ficando assim, no final, todas com a mesma agitação e, portanto, em equilíbrio térmico, ou seja, todas as duas amostras à mesma temperatura. Agora, considere esta situação. Estamos à beira-mar, o sol está a incidir sobre nós, estamos ao sol. Ao fim de um pequeno intervalo de tempo, sentimos que a nossa temperatura está a aumentar. Já sabes que se há um aumento da temperatura, é porque ocorreu uma variação de energia. Neste caso, a energia aumentou devido à radiação, à luz que incide sobre nós, devido à energia transferida pela luz. Assim, o que é a luz? A luz é um fenómeno que resulta de interações elétricas e magnéticas e, por isso, se diz que é uma onda eletromagnética. O que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas resultam da propagação de uma perturbação. Não necessitam de um meio material para se propagar. Propagam-se mesmo no vazio. Vou agora mostrar-te um pequeno vídeo feito no laboratório da minha escola, que te permite ver que, de facto, a luz se propaga no vazio, mas o som, que é uma onda que necessita de um meio físico para se propagar, não se propaga. Repara, não se vai propagar no vazio, como vais ver no vídeo. Repara então neste vídeo. Temos uma câmara, temos uma bomba de vácuo, temos uma cúpula aqui onde vamos fazer o vácuo. Temos o telemóvel que está introduzido dentro desta estrutura, onde vamos retirar o ar. Repara que a pressão está a diminuir porque o ar está a ser retirado da câmara de vácuo e o telemóvel, ouves o som
e vês a luz, o telemóvel tem o ecrã iluminado. Chega a um ponto que vais deixar de ouvir o som. Repara, mas a luz continuas sempre a vê-la, o que significa que o som precisa de um meio físico para se propagar. Precisa de partículas, mas a luz não necessita de partículas para se propagar. Ela propaga-se mesmo no vazio. Como se propaga a luz? A luz, no meio material transparente e homogéneo, assim como no vazio, propaga-se em linha reta em todas as direções. É possível, por exemplo, ver a luz da chama através do tubo retilíneo, porque ela consegue chegar aos nossos olhos. Se tivermos um tubo como este, feito de plástico ou de borracha, conseguimos, colocando uma lanterna na sua extremidade, conseguimos observar a luz, uma vez que a luz se propaga retilineamente até aos nossos olhos. Mas se tiveres um tubo como este, com uma dobra, já não vais conseguir observar a luz na outra extremidade. Isto porque a luz não consegue dobrar dentro do tubo e, portanto, como se propaga retilineamente, não vai conseguir chegar aos nossos olhos na outra extremidade. Portanto, não conseguiremos ver a luz nesta situação. Vamos, então, por último, analisar a formação da sombra. A formação de uma sombra é consequência da propagação retilínea da luz. Quando colocamos um objeto, assim como este, que é um objeto opaco, no caminho da luz, em frente a uma fonte emissora de luz, como esta lanterna, aquilo que vamos obter no alvo é uma sombra. E isto porque a luz não é capaz de dobrar e de contornar o obstáculo. Como ela se propaga retilineamente, atrás do obstáculo vai ficar a faltar a luz. Vai surgir, então, uma zona onde há ausência de luz e, portanto, surge uma sombra projetada no alvo. Vamos, então, agora fazer a síntese da nossa aula. Toma nota destes apontamentos no teu caderno, porque já sabes que são muito importantes. Sistema é a parte do universo que está a ser objeto do nosso estudo. Vizinhança é a parte do universo que é exterior ao nosso sistema. Fonte de energia é sistema que fornece a energia. Receptor de energia é o sistema que recebe energia. Transferência de energia é a passagem de energia da fonte para o receptor. Já passaste tudo? Então, vou avançar. Temperatura é uma grandeza física que se mede com termómetros e exprime-se habitualmente em graus Celsius. Quanto maior a temperatura do corpo, maior a agitação dos corpúsculos que o constituem. Calor é a energia transferida de um corpo que está a uma temperatura mais elevada
para um corpo que está a uma temperatura mais baixa e exprime-se em joules. Representa-se com este J maiúsculo. Já passaste? Então, só mais uns segundinhos e vou avançar. A luz é uma onda eletromagnética que não necessita de um meio material para se propagar. Propaga-se mesmo no vazio. A luz, num meio material transparente e homogéneo, assim como no vazio, propaga-se em linha reta em todas as direções. Já passaste? Estás a tomar nota de todos estes apontamentos? Muito bem. Então, vou avançar. Vou-te agora lançar o desafio para esta semana. Vou-te propor uma atividade experimental, a realização de uma atividade experimental. Aí em casa deves arranjar uns cartões, pequenos cartões, todos do mesmo tamanho. Poderás utilizar cartolina ou poderás fazer alguma reciclagem utilizando embalagens, por exemplo, de cereais para recortar os cartões. No centro dos cartões deves fazer um furo. Em todos eles, bem ao centro, fazes um furo. 3 cartões assim, iguais. E depois, precisas também de uma lanterna de bolso. Repara no procedimento que deves fazer. Se quiseres, toma nota no teu caderno para não te esqueceres como deves fazer. Colocas os cartões perfurados à mesma altura, todos bem alinhados, usando uma parede como alvo. Podes colocá-los sobre uma mesa com a parede por trás. Para os manteres na vertical, eu sugiro que utilizes, por exemplo, alguma plasticina para os fixares sobre a mesa. Depois, ligas a fonte luminosa e colocas por trás de um dos cartões, do primeiro, alinhada com os orifícios. Repete depois a experiência com os cartões desalinhados. Pois é, toma nota agora, então, do teu caderno, o que é que se espera que tu tenhas em atenção ao fazeres esta atividade. Observações e conclusões. O que é que observas no alvo em cada uma das situações? O que podes concluir sobre o modo como se propaga a luz? Passa toda esta atividade então aí no teu caderno e tenta fazer em casa. Já passaste? Sim, está quase. Ora bem, então, antes de me despedir, eu vou aqui novamente, junto das nossas experiências, junto da nossa mesa de experiências, para verificar como é que evoluiu a temperatura nos 2 sistemas, na experiência que fiz há pouco. Como é que a temperatura evoluiu, como é que ela está neste momento. Repara, o gobelet que tinha água a menor temperatura e que estava dentro do gobelet com água a maior temperatura, apresenta uma temperatura neste momento de 30,9 graus e o gobelet que estava a uma temperatura mais elevada, uma temperatura neste momento de 30,8, 30,4, estão aproximadamente à mesma temperatura.
despeço-me de ti. Até uma próxima aula. Espero que tenhas uma ótima semana.